Fala, mortais, beleza? Meu nome é Eldes Nogueira e essa é a nossa terceira e última aula de programação, beleza? E nela nós vamos falar de estruturas de controle e estrutura de dados, beleza? Então eu sei que vocês estão querendo ir logo para a aula, então puxa a vinheta e vamos para o vídeo. Estruturas de controle estão divididas em três categorias: a estrutura sequencial, estrutura de seleção ou condição, estrutura de repetição. Beleza? Então, vamos primeiramente falar de estrutura sequencial. A estrutura sequencial, como o nome sugere, ela segue uma sequência. O comando ele segue uma sequência. Aqui, primeiro você vai na primeira linha, depois na segunda, depois na terceira, depois na quarta. Ela segue uma sequência, a sequência das linhas de cada comando. Beleza? Ele vai executando comando 1, depois comando 2, depois comando 3, depois comando 4. Beleza? Então, não é muito difícil de entender estrutura sequencial, porque o nome já sugere, beleza, o que ela quer dizer, e esses exemplos também. Mas a estrutura de condição e a estrutura de condição, a tomada de decisão é algo constante em nossa vida, como a imagem sugere. Os algoritmos e programas resolvem, na maioria das vezes, problemas cotidianos, sendo como termos decisões para serem tomadas. Beleza? Existe uma estrutura algorítmica conhecida por decisão ou seleção que serve para aplicar nesses casos, que é o que nós vamos ver agora. Essa estrutura de decisão condiciona a execução de um ou mais comandos à veracidade de uma condição testada. Beleza? Como vocês podem ver aí esse código, há um exemplo de código de condição. Então, como é que ele vai funcionar? Ele vai analisar se a condição for verdadeira, será executado o comando 1. E caso contrário, caso seja falsa, nós teremos a execução do comando 2. Você deve atentar para o fato de que a cláusula de se não é opcional, podendo aparecer ou não. O comando de condição ele pode ter uma ou mais condições, beleza? E eu vou colocar ao lado e aqui do lado vocês podem ver que tem um código com mais de uma condição, beleza? O primeiro que foi mostrado é um exemplo de condição simples. Já o segundo, condição composta, pois há uma maior quantidade de condições. Também dentro do comando de condição, além do se, nós temos o comando escolha, que é uma forma de escrever ifs mutuamente exclusivos, beleza? Esse comando consiste na avaliação de condições, onde para cada uma dessas condições ela associa um comando. Ele funciona muito parecido com o se, o que muda é a estrutura, como vocês podem ver no código, no exemplo que estava passando na tela. Então, estrutura de repetição. Até então, pelo que nós vimos, se nós quiséssemos criar um programa que leia a matrícula e a idade de 5 alunos, nós teríamos que digitar no programa 5 vezes, pedindo para o usuário inserir, beleza? Mas com a estrutura de repetição, ela facilita o trabalho, porque nós precisamos fazer uma vez e apenas fazer o programa repetir essa parte do código, beleza? E ela é dividido em três. A estrutura de repetição é dividida em três estruturas. Uma delas é o para, que é a estrutura de controle de repetição, ao qual se tem associado uma variável que geralmente recebe o nome de variável de controle de laço. Beleza? Essa variável assumirá valores em um intervalo especificado pelo programador. E em função dessa variável, tem-se a repetição do comando subordinado ao para.
Além dele, nós também temos o comando enquanto, que também é uma estrutura de controle de repetição, e ela consiste na avaliação de uma expressão, e enquanto essa expressão assumir um valor verdadeiro, nós teremos a repetição dos comandos que estiverem subordinados ao enquanto, beleza? E quando a expressão for falsa, o controle passa ao comando seguinte. Então, se a expressão for falsa, você não vai entrar no enquanto. E por fim, nós temos também o repita até, que é uma estrutura de controle de repetição que ela é semelhante a enquanto, mas diferente na ordem de avaliação. A avaliação dela é no final. Então, o que quer dizer? Que se você usar repita, ele vai executar esse bloco de comando no mínimo uma vez, beleza? Então vamos falar agora sobre estrutura de dados, que em ciência da computação é uma coleção tanto de valores quanto de operações. Ele também é a implementação concreta de um tipo abstrato de dado, ou um tipo de dado, basicamente básico ou primitivo. E nela nós temos tupla. Tupla ela é uma lista imutável. O que diferencia a estrutura de dados lista da estrutura de dados tupla é que a primeira pode ter elementos adicionados a qualquer momento, enquanto que a segunda estrutura, após definida, não permite a adição ou remoção desses elementos. Árvore. Árvore é uma das mais importantes estruturas de dados não lineares. Ela herda as características da topologia em árvore conceitualmente diferente das listas, em que os dados se encontram numa sequência. Nas árvores dos dados estão dispostos de forma hierárquica. Seus elementos se encontram acima ou abaixo de outros elementos da árvore, como você pode ver na figura. A lista, ou sequência, ela é uma estrutura de dados abstrata que implementa uma coleção ordenada de valores, onde o mesmo valor pode ocorrer mais de uma vez. Uma instância de uma lista ela é uma representação computacional do conceito matemático de uma sequência finita, que é uma tupla. Cada instância de um valor na lista normalmente é chamado de um item, entrada ou elemento da lista. Beleza? Se o mesmo valor ocorrer várias vezes, cada ocorrência é considerada um item distinto. E por fim, nós vamos ver pilha. O conceito de pilha. Ela é uma estrutura de dados que admite remoção de elementos e inserção de novos objetos. Mais especificamente, uma pilha é uma estrutura sujeita à seguinte regra de operação. Sempre que houver uma remoção, o elemento removido é o que está na estrutura há menos tempo. Beleza? Então, o que tiver a menos tempo é o que vai ser removido. Beleza? Em outras palavras, o primeiro objeto a ser inserido na pilha é o último a ser removido. Essa política é conhecida pela sigla LIFO, Last In, First Out. Beleza? Então, valeu. Essa foi a nossa última aula e obrigado. Deixa o like, compartilha.